Oi gente, tudo bem? Aqui é a Isabela de Andrade e hoje a gente vai retornar com a produção de vídeos e entrevistas para o canal do Ciclorama. Eu tô muito feliz porque a primeira entrevista dessa temporada é justamente com uma escritora que eu admiro muito, que é a Aline Bey. Vocês vão curtir bastante o papo, a gente falou sobre literatura, livro, sobre o novo livro da Aline, personagem, narrativa. Antes de vocês acompanharem a entrevista, eu queria já avisar que o meu microfone ficou com um pouquinho de problema, então meu áudio tá mais baixo, mas o áudio da Aline tá ótimo e é isso que importa, então, porque ela tem muita história para contar. Vamos curtir esse papo? Oi gente, tudo bem? Aqui é a Isabela de Andrade, estou muito feliz de voltar com o canal do Ciclorama, com as entrevistas aqui em São Paulo. E para estrear aqui, então, esse retorno das entrevistas, nada melhor do que começar com a Aline Bey. Bem-vinda, Aline. Obrigada, Isa. Super obrigada por ter topado esse convite. Aline, se você ainda não conhece, para te conhecer, porque foi ela que escreveu esse livro maravilhoso, Beijo do Pássaro Morto. E não exagero dizer, de verdade, é uma das minhas escritoras contemporâneas preferidas. Eu sou apaixonada por essa escrita, eu gosto muito da narrativa, do pássaro, acho o trabalho da Aline muito bom. Então, vamos bater um papo aqui hoje. Eu estou muito feliz, só vou falar que eu estou muito feliz de estar aqui. Eu acompanho seu trabalho há um bom tempo já. E quando a Isa me chamou, eu fiquei hiper animada de participar. Eu mesma já resolvi a parte, né, da livraria. Eu falei, não, vamos fazer. Aqui a gente está filmando na Livraria da Tarde, que é uma livraria que acabou de abrir em São Paulo, né? Ela fica aqui em Pinheiros e ela é pequenininha, intimista, cheia de livros bem legais, então vale a pena conhecer. E tá linda mesmo a livraria, a gente pode ver. É verdade. Bom, Aline, começando um pouquinho pelo livro, eu queria saber, então, pra gente iniciar, como que você chegou a esse tema principal, que é para falar ali da passagem da vida, da passagem do tempo na vida de uma mulher e dessas perdas que a mulher sofre, porque você decidiu ir mais a fundo nesse tema. Eu acho que esse tema da perda, ele já me acompanhava. Eu escrevo há um tempo, já antes de publicar o Pássaro, eu estava escrevendo há uns 10 anos, uns textos mais curtos, que eu publicava sempre pela internet. Eu comecei publicando na revista da faculdade, e depois pelo meu Facebook, depois pelo Instagram, e aí comecei a publicar em sites. E esse tema da perda me acompanhava. Então, quando eu entrei na oficina do Marcelino lá em 2015, e eu estava com esses textos curtos, eu pensei, eu quero publicar, porque ele plantou essa semente, assim, da publicação em mim, sabe? E aí eu percebi esse tema mais claramente, quando eu juntei meus textos e percebi o quanto eles eram melancólicos, o quanto eles tinham essa coisa de, apesar de tudo que a gente perde, a gente ainda se mantém. E aí quando eu fui escolher escrever mesmo uma história de mais fôlego para escrever um romance, eu pensei, bom, eu vou escrever sobre perdas, né? Eu já estou em casa, de uma certa forma. E aí eu abri pensando eu decidi dividir pelas idades, porque eu tinha lido um livro do Carrascosa, que chama Os 7 aos 40, né? Que é um livro que ele divide por essas duas idades principais do personagem, e eu nunca tinha visto alguém fazer tão recortado assim. Eu já vi amadurecendo, mas não assim, 7 e 40, né? Eu falei, que bonito fazer isso, né? Dar uma marca de tempo e fazer a pessoa caber nesse espaço de tempo que é um ano, né? E aí eu falei, vou tentar fazer isso também. E aí eu fui escolhendo essas idades aleatoriamente pela beleza dos números. E aí foi assim que nasceu a forma, digamos assim, pro livro. E como que foi justamente você passando por idades tão diferentes para você falar ali de cada idade, passando desde a infância, juventude, fase adulta, já chegando ali um pouco mais à maturidade? Como é então falar de uma mulher em fases tão diferentes da vida? Você trouxe um pouco de você pensou em outras mulheres, como foi esse processo? Foi um desafio, mas eu acho que como eu era muito novata, eu ainda sou muito novata, eu acho que você começar a escrever tem uma ingenuidade de você não saber se você vai dar ponto ou não, mas tudo bem, sabe assim? Eu acho que teve uma leveza do começo. Talvez hoje eu já ia problematizar mais, assim, ela ter essas idades, como é que eu ia atingir essas idades? O que aconteceu é que eu não problematizei nada. Eu tive essa vontade de escrever e me deixei fluir a linguagem, sabe? Então, quando eu abri nos 8 anos, é claro, já tinha lido Manuel de Barros a rodo, né? E é claro que isso modifica a nossa visão. Traz um universo de infância, total, muito gostoso. E é um dos meus poetas favoritos. Então, eu tenho certeza que eu nadei nesse rio, né? E eu tenho também um acesso grande da infância, assim, eu sinto que a minha criança ela fica bem à flor da pele quando eu preciso. Então a fase da infância foi onde começou e ela que me impulsionou para as outras idades. E eu acho que essa tranquilidade, além da ingenuidade de ser uma autora jovem, tem a ver com o teatro também, né? Eu e a Isa, a gente estava conversando, ela também é atriz, e o teatro a gente...
tudo que a gente quiser, tem uma liberdade cênica muito grande, né? E eu comecei a fazer teatro muito jovem. Então eu pegava personagens muito mais velhas do que eu para fazer, porque quantos anos você começou? Eu comecei com 14 anos. Legal. E eu fiz uma escola de teatro que chama Célia Helena, né, que é aqui em São Paulo também. E aí eu entrei nessa escola com 15 anos, que é um curso profissionalizante. Então eu era uma menina e a gente montava espetáculos, Tennessee Williams, Shakespeare. Então assim, os personagens eram muito mais velhos, tinham uma vivência muito mais profunda do que a minha. E ainda assim a gente fazia porque era uma escola e a gente estava ali para aprender. Então eu acho que isso tudo acaba abrindo certas porteiras, né, imaginativas. Então eu não tinha essa barreira, não. E até que você trouxe o teatro, como que o teatro influencia assim, mais diretamente a sua escrita, o seu contato com as artes cênicas? Traz algum movimento diferente? Eu acho que sim, Isa. Eu acho que eu nem sei calcular o quanto, mas como toda a minha formação é pautada no teatro eu comecei a ler, no teatro eu comecei a entender o que é ser artista no Brasil, então, e isso muito jovem. Então, assim, tudo que a gente faz muito novo tem uma força tremenda na nossa formação, né? Porque são nossos anos que você está, assim, muito aberto para a vida, como a gente estava dizendo, muito ingênuo, então tudo entra, né? Formação de personalidade. Exato, então é tudo muito intenso, é a primeira vez que você está vivendo aquilo. E assim, eu me lembro que o teatro me deu uma formação muito mais forte do que a escola, porque eu gostava, porque eu fazia algo que eu amava e eu sabia que a gente lia aqueles textos incríveis para trazer para o corpo. E na escola, as aulas de literatura, a gente fazia uma prova, então assim, é muito mais... Muito diferente. É muito diferente, né? E eu até, assim, lendo o livro, pensando até na minha experiência do teatro, eu acho que talvez influencie muito no ritmo, porque esse livro tem um ritmo de leitura muito gostoso e que é muito bom de falar ele, né? É verdade. Tem muito pra boca. É verdade, ele é muito oral. Eu acho que tem essa coisa da oralidade. Eu mesmo escrevo o meu texto e sempre falo o texto, gravo. É muito importante para mim ali caber na boca, soar gostoso. O ritmo é muito importante. E eu acho que acender a luz na cena também, isso, sabe? Porque sempre que eu vou imaginar uma cena para os meus livros, eu imagino ela acontecendo em cima de um palco e não na vida. Então eu acho que são essas referências que eu não consigo evitar e nem quero, né? Porque o teatro é uma potência e que atravesse mesmo, porque eu acho que é importante. E acho que é muito legal quando os gêneros diferentes vão se influenciando, vão dialogando. Eu acho. A gente não pensar numa direção só. Exatamente. Tem um ator que eu admiro muito que chama Ricardo Gelli e ele era artista plástico antes dele ser ator. E a gente estava tomando café há algum tempo atrás e ele comentou da importância que era desenhar, saber colocar isso num quadro para um ator. E eu nunca tinha pensado, né, nessa transição. Então eu acho que todas as artes elas se ajudam, é muito legal quando acontecem esses atravessamentos, digamos assim, né? Com certeza. E aí pensando com nossos personagens, você falou que pensa um pouco ali até nas cenas do livro no palco, na hora de pensar a narrativa dela, você traz um pouco das suas experiências, das suas vivências, sensações ou não? Você tenta separar, é tudo imagético? Eu trago um pouco do que... A memória, ela é um gatilho para mim. Por exemplo, o pássaro mesmo, ele nasce de uma memória da infância, quando um canarinho morreu na minha mão. E aí, a partir dessa perda, a primeira coisa que nasce no livro é o título. E aí, a partir dessa perda que eu começo a protagonista pensando que ela é esse pássaro que não voa, que tem esse... Mas é de uma experiência. Então, eu sempre pego uma memória, uma sensação, algo que eu vivi, uma imagem que eu consegui captar na rua, ou uma sacada que você tem, às vezes até filosófica, assim, sabe? Você está conversando com seu amigo e você saca alguma coisa. Tudo isso são gatilhos para que a ficção aconteça depois. Transforma de outra maneira. Exatamente. Ali, né? Tem outra vida. Você mexe ali na panela, é uma mistura do que aconteceu com coisas que você imaginou, com coisas que você escutou, com coisas que você leu, e aí eu acho que vai virando um Frankensteinzinho, né? E vai misturando. E você é de anotar no dia a dia esses pensamentos, esses diálogos que você escuta, um pedacinho, anota? Eu gosto, eu ando sempre no caderninho daqui. É verdade. Tem um caderninho, depois eu mostro pra vocês. Eu aproveito, às vezes eu encontro grandes imagens na rua mesmo, sabe? Na escuta. E aí aquilo, até ela virar uma cena, demora, porque daí é o trabalho de linguagem e tal, mas aquela primeira imagem que eu captei, ela sempre está no livro, ela não foge, assim, eu trabalho, é como se eu trabalhasse todo o bolo para que tivesse aquela cereja, mas depois que eu encontrei a imagem, eu falo, não, ela precisa de uma cena, ela precisa de uma casa, sabe? Legal. Então, e como é agora que, assim, você falou que no início teve até uma ingenuidade, que você estava começando, que foi escrevendo no fluxo, agora depois de tudo isso, de todo esse processo do livro, trabalho, de pensar tanto e agora conversar tanto sobre literatura, você mudou muito como escritora desde o início do Pássaro? Eu acho que eu fiquei mais consciente do processo, né? Mas assim, de qualquer forma, eu não deixo isso entrar tanto, porque é um limitezinho fino entre você
ter consciência do processo e começar a se podar. Sim. É como a manter gente... um pouco essa eu acho que sim, né? essa selvageria, essa ingenuidade que eu acho que é muito da criança, sabe? Que ela tá brincando, ela brinca, ela não sabe direito o que ela tá fazendo, mas ela faz. Então eu não gostaria de perder essa pureza. Eu sei que a gente vai perdendo um pouquinho, mas eu tentei manter, eu tento me isolar um pouco quando eu escrevo, porque eu acabei de terminar meu segundo livro, né? Eu tentei ficar... Terminou já? Terminei. Olha, gente, estamos ansiosos. Terminei. Agora. E aí eu fiquei numa redoma mesmo, assim, né, de criação e tal. E procuro não ficar tão atenta com o que eu faço no sentido da crítica. Por exemplo, eu escrevi O Pássaro. Aí um monte de gente começa a comentar, pessoas que entendem, inclusive com textos, o seu mesmo, muito bonito. Mas eu leio tudo isso, mas eu tento não ficar escutando essas coisas, não você se deixar entende? afetar tanto Não, por não ele, pode, para não influenciar os seus processos. É como se você fala olhando no espelho. Não dá, entendeu? Então você tem que ser você. Então, perde assim, talvez a sua naturalidade. um pouco, Legal. Você tem que, lógico, interiorizar as críticas para você ir melhorando, interiorizar tudo que você escuta, mas é isso, é uma linha muito fina. Ao mesmo tempo, você não pode deixar a pureza, sabe, ser afetada, porque você tem que fazer o que você tem que fazer. Super importante, a gente encontrar esse equilíbrio. É, o equilíbrio mesmo. E foi muito diferente o processo de escrita desse seu segundo livro? Foi muito diferente. O que teve de diferente. mais diferente, você acha? E como foi chegar nesse ponto final? Eu terminei o segundo livro. Foi doido, porque assim, o Pássaro, ele nasceu dentro de um concurso literário, como a gente estava conversando, né? O Marcelino, ele fez um concurso na oficina dele, então eu escrevi os capítulos e levava para os meus colegas lerem, escutarem aquilo, e aí o processo era todo muito aberto. Então o que eu estava fazendo, eu estava dividindo com 30 pessoas o tempo todo. E isso foi muito importante, porque por ser uma autora iniciante, eu não sei o que eu estou fazendo direito, assim, é meio que pilotar o avião voando, assim, aprender a voar voando, sabe? Mas de qualquer forma, ouvir as pessoas, eles que são escritores também, ver a reação deles, mapear isso foi muito importante para eu continuar escrevendo e não largar o livro. Não achar que eu estava muito louca, assim, sabe? Isso não vai dar certo. E largar. Então foi muito importante. Encontrar esse espaço de diálogo ali, né? Sair um pouco só da própria cabeça. Exato, porque escrever é muito solitário, né? É um ato muito solitário que não deveria ser tão solitário assim, mas chega um momento que ele precisa ser solitário. Então eu tinha essa reclusão e depois eu dividia com as pessoas. Agora, no segundo livro, eu não dividi com ninguém. O processo ele foi todo solitário. Mas como eu já tinha um livro, eu falei, bom, então eu consigo escrever um livro. Bom, ruim, ele tá lá, ele existe, ele foi publicado. Então, isso já dá uma certa segurança. Então, o processo foi de 2 anos, né? Foi um processo... Na verdade, eu tenho um processo de 3 anos, porque um primeiro ano aí eu fiquei só pesquisando, tentando entender o que eu queria falar nesse livro. Quando eu encontrei, aí eu comecei a levantar, e aí nesse ano eu consegui terminar, esse ano passado, né? Que agora já está em 2020. Terminei no final do ano. Então, foi um processo solitário, foi um processo... O livro, eu brinco que ele é mais ciumento do que o Pássaro, porque o Pássaro, ele nasceu aberto e eu podia escrever todos os meus textos curtos que eu escrevia, ele não estava nem aí, assim, ele não demandava uma atenção absurda. E esse segundo livro era só ele, eu e ele pelos dias, assim. Então ele teve outras demandas, mas foi muito legal. Eu fiz pesquisa, coisa que eu não tinha feito com o Pássaro. Esse início já foi bem diferente, né? Foi. Chegar ao tema e tudo. O tema chegou. Eu tive que buscar o tema. O Pássaro, o tema caiu na minha testa, sabe assim? E esse não, eu tive que ir atrás do que eu quero. Porque uma coisa que era a minha preocupação é que eu não queria escrever outro Pássaro. Eu não queria escrever um livro que casasse muitos temas, eu queria falar de outras coisas, sabe? E outras angústias, outras obsessões. E como o livro estava muito próximo ainda da minha realidade, é difícil, porque ele fica coladinho aqui, né, no ouvido. Então você tem que, deixar isso, eu já escrevi, agora eu quero falar de outras coisas. Ele ainda está, acho que talvez bastante próximo, eu vejo, que é até uma outra coisa que eu queria trazer, porque ele circula muito. Acho que você conseguiu, você acho que colaborou com esse processo do livro circular entre gente muito diferente, ele ganhou muita leitura, ele realmente chegou a muitas mãos, isso é incrível. Eu queria até perguntar, como você contribuiu com esse processo? Porque às vezes é o seu primeiro livro, então muitos escritores iniciantes ou que ainda não estão numa editora tão grande assim, falam, poxa, como esse livro vai chegar no leitor? E aí, o que você contribuiu, além, claro, de ter um livro bom, de qualidade, com uma história linda, como você fez para ele caminhar, para ele chegar a mais leitores? Eu tive várias fases de divulgação do Pássaro. A primeira foi saber que o livro era meu. Mesmo que eu tivesse publicado por uma editora hipercomercial, o livro é do autor. Eu sempre tenho esse mantra, digamos assim. Então, se você não trabalhar teu livro, como é que as pessoas vão descobrir que você é um escritor? Sendo um escritor jovem, a coisa ainda é mais grave, né? Porque assim, a gente
quais são as pessoas que leem no Brasil? Conhecem de fato a literatura que está sendo feita hoje? Eu tenho essas questões. Será que a literatura contemporânea ela é tão valorizada quanto a literatura feita lá fora? A gente tem uma cultura de ler livros traduzidos, né? Sim. Então a gente, claro, tem os clássicos que são clássicos que a gente chega na gente, Clarice Lispector, Guimarães Rosa, Graciliano, que são maravilhosos. Mas quem são as pessoas que estão fazendo a literatura hoje? Sim. Então, assim, a gente não conhece essas pessoas. Então é muito importante que o autor ele tenha essa vontade de divulgar o livro dele, tem essa coisa de colocar o livro debaixo do braço, né? Pra mim foi fácil, porque eu tenho uma personalidade que casa muito com essa teoria, digamos assim. Eu gosto de fazer essa parte, eu gosto de ir nos eventos, eu gosto de vender meu livro pela internet, eu gosto de falar dele, eu tenho o maior prazer de fazer isso. E tem alguns escritores que preferem não fazer, que não se sentem mais constrangidos, é o jeito de cada um. Mas no meu caso deu certo, porque fazer isso acabou levando o livro além, né? Sim. E ele está entrando no seu 3º ano de vida e continua normal, assim. E as pessoas sempre me falavam, pô, 6 meses o livro já está velho. E eu pensava, nossa, você fica num processo de escrita tão longo, tão árduo, para o seu livro ser lido só pelos seus amigos. Se for assim, Isa, a gente manda um e-mail para os amigos com o livro e não precisa publicar. Então, já que é um processo tão grande. Já é só para dizer que tem o livro, então acho que virou livro, ele tem que rodar, sabe? Então eu faço esse trabalho pela internet, principalmente as redes sociais, né? É o que eu mais faço. E as pessoas são muito generosas, porque elas leem o Pássaro, elas fazem uma resenha maravilhosa, totalmente espontânea. Eu acompanho mesmo. É muito muita gente bonito. Que gosta de dialogar e trazer um pouco das sensações. E isso é outra questão. Como você acha que o livro consegue conversar com gente de idades tão diferentes? Que eu sempre acompanho, até pelo seu Instagram mesmo. Muita gente, tem homem, tem mulher, tem menina mais nova, gente mais velha, e todo mundo quer compartilhar um pouco dessa história. Por que você acha que ela consegue alcançar, assim, gente tão diferente? Eu sei, isso é muito legal, isso é verdade, porque eu já fiz trabalho em escola e é super legal, e eu já fiz trabalho com clubes de leitura de pessoas bem mais velhas. Eu acho que pela protagonista variar nas idades, eu acho que talvez isso dialogue com as pessoas. Por exemplo, se uma adolescente lê, ela vai se identificar com os 8 anos, com os 17, com os 18, e claro, ela vai se projetar ali depois, mas eu já conquistei ela, porque eu já peguei uma idade dela. Agora, uma mulher de 50 e poucos anos, ela vai se sentir representada ali. Claro, ela vai ler outro livro, porque né, é muito diferente as interpretações e tal, mas de qualquer forma, eu acho que ter essas idades variadas acaba ajuda nessa captando uma vontade de ver como assim uma mulher de 52 anos é a minha idade. Eu já ouvi isso de algumas mulheres de 50. É a minha idade. Como uma mulher de 30 como eu pode dizer de uma mulher de 52. Então só de despertar essa curiosidade eu já tenho a leitora. Ainda que ela não goste do livro, eu já captei pelo menos a atenção. Então já é alguma coisa, né? Então acho que mais uma perguntinha com ele aqui nas mãos. Eu queria saber para vocês se você acha muito importante o formato do livro, já que você pensa muito ele assim, a diagramação dele é muito diferente, as palavras são mais leves, mais soltas, acho que tem um pouco menos de... As páginas não estão tão cheias, tem um pouco até da poesia, um respiro. Você acha que isso muda a experiência de leitura? Você pensou muito nisso pro livro? Eu acho isso. Eu sempre, desde que eu comecei a escrever, eu achava que eu era poeta, então eu comecei a escrever como se fosse versos. Não eram versos, mas eu achava que era na minha ingenuidade ali de 20 anos. E eu sou apaixonada pela poesia, assim. Acho que o meu grande desejo, se eu fosse fazer análise, é ser poeta. Porque eu amo, assim, essa estrutura da poesia. E aí eu comecei, depois que eu percebi que eu não era, eu entregava histórias, entregava narrativas, eu comecei a perceber que a poesia, ela trazia certos recursos que ajudavam também a minha narrativa a se fortalecer, porque eu sou muito concisa para dizer, no geral, né? As minhas cenas são muito cruas, elas vão muito no osso. Então, mesmo, por exemplo, quando eu vou editar o livro, difícil eu cortar. O que acontece na minha edição? Eu acrescento, porque é sempre muito magro, Você sabe? Escreve eu escrevo mais silenciosa, mais exatamente. Então, assim, é importante essa diagramação na página, porque eu sempre sinto que a página já está quente. Quando eu começo a contar uma história, como eu te falei do palco, que é como se eu acendesse uma luz no palco, o palco ele está sempre aquecido, porque aquecido de todas as histórias que já aconteceram ali, e ele sabe que vai acontecer uma história ali porque já foi ensaiado, então ele está quente, ele sabe que ele vai receber algo. E eu olho para a folha do livro, do Word, quente. Então, assim, é difícil eu ter crise criativa, porque a folha ela já está fervilhando. Então, assim, a história que eu quero contar já está lá. Eu só preciso escolher quais são as palavras
as boas palavras que eu vou escolher para tentar, mas eu respeito muito o silêncio do que já existe, sabe assim? Então eu acho que esses respiros, essas pausas, essa influência da poesia concreta, que é desenhada na página, que muitas vezes ela conta com a imagem da palavra o que ela quer dizer, eu acho para mim muito importante na minha linguagem tão concisa. Sem isso, o texto já não dá conta, ele ia dar menos conta ainda, então eu preciso mesmo desses espaços. Entendi, dialogar, né? Dialogar. E eu acho que tem uma outra coisa, que minha linguagem ela tem um ritmo frenético, ela é muito fluida, como um rio, como uma água, assim. Então, se eu não sei, às vezes... É ótima de ler, inclusive, acho que é o ela melhor flui, dessa não linguagem é? com esse ritmo. Só que o que acontece, se eu colocar tudo, ela flui tanto que ela escorre, que ela perde, você entende? Né? Então, às vezes, se você isola a palavra, é uma pedra no rio, ele, calma, olha, tem essa palavra, olha pra ela, sabe? E, por exemplo, naquela fase que ela tá criança, né, que acontece a morte da Carla e tal, e que ela fica esperando uma notícia, e a página fica em branco, e ela fica esperando, ou quando ela vai no seu Luiz, eu sinto que o corpo da personagem tá presente na história quando eu dou esses espaços. É como se você imaginasse de fato uma criança ali esperando alguma notícia. Então eu gosto muito de colocar corpo na palavra, sabe? De trazer mesmo o corpo do ator, o corpo do personagem pra cena. Legal. E uma questão então que a gente sempre pensa também, prêmios, depois de você do livro ter sido premiado, como foi? Teve alguma mudança? Você acha que foi parte só de um processo que já estava sendo construído? Ou você acha que acaba tendo alguma relação diferente com seus leitores, com o livro, tudo? Eu acho que o prêmio foi muito importante, mas de qualquer forma, o Pássaro ele estava no primeiro ano de vida, né? Eu ganhei o prêmio em 2018 e o Pássaro estava indo bem já, porque eu estava trabalhando ele ali na internet e as pessoas, os leitores com essa generosidade de leitores estavam postando as resenhas e eu sigo a hashtag lá do Peso do Pássaro Morto, então eu vou colhendo essas resenhas e tal. Então ele já estava indo muito bem. Quando ganhou o prêmio, claro, ele consolida um trabalho de um ano aí de divulgação e de escrita que para mim foi muito legal. E é um prêmio que é de autor estreante, então assim, é um prêmio que me veste, é um prêmio que tem a ver com o meu trabalho, era autor estreante até 40 anos, então assim, prêmios para autores jovens, eu acho tão importante isso, sabe assim, um prêmio de incentivo mesmo, olha, o seu caminho tá legal, continua. E como a minha linguagem ela é muito experimental, num começo eu tinha essa resistência editorial de bancar. Bem aceito, talvez. Exato, bancar esse tipo de narrativa tão experimental, né? Só que quando você ganha um prêmio que é de romance, eu tinha minhas dúvidas, porque ele é tão híbrido, ele é tão poético, as pessoas às vezes me falam que é um livro de poesia, e aí ele ganha um prêmio de romance. Você fala, bom, é possível ser híbrido, né? Eu posso continuar na minha pesquisa, que isso há espaço para isso. Engessar a escrita. Exatamente. E eu acho isso muito importante. Então consolidou essa minha investigação e para mim foi muito interessante. E claro, o livro ganha uma sobrevida, né? Porque outras pessoas que não conheciam começam a conhecer por conta dos prêmios, a própria imprensa começa a olhar mais para você, a grande mídia, né? A mídia independente sempre olhou, mas a grande mídia começa a olhar mais porque o prêmio chama atenção e aos poucos você continua, e continuando o trabalho de divulgação, o livro vai ganhando raiz, né? Então eu acho que tudo fortaleceu muito, mas o prêmio foi fundamental. Legal. Então acho que para ir encerrando, inclusive, se pudesse, eu ficava conversando uns 40 minutos. Falar de mulheres, personagens fortes, é uma questão para você? Você pretende continuar por aí, trabalhando personagens femininas assim, com essa força, com história, com uma trajetória de vida? Eu gosto muito de olhar para uma protagonista. Eu acho que eu nunca pensei em um homem protagonista das minhas histórias, assim, as mais longas pelo menos não. Uma vez eu estava acho que foi no Sesc Paraty, eu estava num clube de leitura e aí a gente teve um debate sobre o livro e depois conversei com alguns leitores ali e um rapaz falou comigo, um rapaz negro, ele me disse, continue, me deu um abraço e falou, continue escrevendo para as mulheres, nós homens precisamos. Eu achei muito incrível isso e claro, eu acho que se ele fosse um homem branco talvez ele não tivesse falado isso. Mas foi muito importante ele ter dito isso assim para mim, porque era algo que eu já ia fazer, mas ter escutado consolidou, sabe? Eu ainda não tinha colocado em palavras isso. Escrever sobre esse universo da mulher é muito importante. Os livros, na sua maioria, tem um homem branco como protagonista, né? Então eu acho muito interessante trazer novas formas de representatividade. Eu acho que esse é o grande lance, ter pessoas escrevendo de diversos lugares, diversas histórias, para que a gente traga uma representatividade para a literatura. Gente, olha, ainda para encerrar, a Aline, maravilhosa, deixou esse livro aqui, um exemplar do Peso do Pássaro Morto, que eu vou sortear depois.
E depois eu digo direitinho como que vai ficar o sorteio, que dia vai ser, mas então em breve eu posto ele pra vocês. Obrigada, viu, Eu que Aline? agradeço, Pelo Lisa. livro, pelo papo, pela entrevista. Obrigada, Incrível. linda, valeu. E Prazer participar. estou ansiosa pelo próximo livro. Ah, eu também tô. Tchau, tchau, gente. Tchau, gente. Obrigada. Minha rotina no colégio era a pior parte do meu dia. Eu tenho muito medo de borboleta e a minha escola cheia de verde era cheia de asa também. Eu tinha uma amiga que imitava borboleta para me provar que não era tão terrível estar perto de mim. A imitação ficava muito boa. Tão boa que às vezes eu sentia medo da minha amiga chamada Carla, mas passava, assim que acabava a brincadeira. Contei para ela sobre o seu Luiz. A Carla não sabia o que era benzedeiro. É uma pessoa que arruma qualquer coisa dentro da gente sem precisar abrir com faca. Ela ficou curiosíssima, também porque eu disse isso devagar. Prometi que a levaria na casa dele para ela ficar boa, mas antes ela tinha que pegar uma gripe ou qualquer coisa assim. Ela me disse que ia tentar, mas a Carla tinha uma saúde de aço, ou a mãe dela colocava um saco invisível nela, protetor de doença e machucado. Nunca vi a Carla tossir. Ela nunca deu choro de ralar joelho, pelo menos um roxo, nada. Carla, a menina intacta. Fora a inteligência dela, que me explicava a divisão durante o intervalo, fazendo assim: 2 sanduíches para 2 meninas é igual a 1 sanduíche para cada menina e 0 fome. Falando desse jeito, depois comendo o lanche, eu entendia tudo. Pensava que moleza, mas na hora que a prova me olhava nos olhos, minha barriga virava gelo e a cabeça um choro, parecido com aquele que o rádio faz quando o carro está chegando na Paulista. Numa tarde de pudim, eu perguntei para o seu Luiz por que rádio chora só nessa rua comprida. Não é choro, é chiado. O rádio chia porque a casa dele está perto. É o jeito dele dizer que está perto. É uma espécie de reconhecimento. Fiquei com cara de novo. Seu Luiz tirou os óculos. Nunca tinha visto uma fundura de olho assim pequenininho, cor de pedra, lá dentro da testa, com água de meleca nos cantos, virando o canto mais triste que já ouvi. Perguntei para minha mãe por que tanto olho no fundo do seu Luiz. Ela disse que era segredo, me contaria se eu jurasse. Jurei e ela soprou no meu ouvido: é catarata. A pessoa vai deixando de ver o mundo. Mas se ele benze tudo, por que não bezer um olho morto para voltar normal? Será que ele prefere não ver? Imaginar o mundo deve ser mais bonito mesmo.